Reverendíssimo Padre Ronivon, pároco da paróquia de São João Batista, paróquia em festa, queridos irmãos no ministério sacerdotal, queridas religiosas, seminarista, amado povo de Deus aqui na Praça da Matriz, na Praça Jubilar, e os demais irmãos que nos acompanham pelas as mídias sociais, nesse nosso quarto novenário, o quarto dia da novena em honra a São João Batista. Então esse ano é um ano assim muito especial para a nossa igreja, pois estamos vivendo o ano santo, o ano jubilar de 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja celebra a cada 25 anos um jubileu. Por isso, nesse clima jubilar, nós também, a paróquia de São João Batista, está jubilando, celebrando 150 anos da matriz dessa igreja tão imponente, que é um referencial na nossa diocese. 150 anos dessa obra, né, dessa casa do Senhor. Então o jubileu já faz parte da história do povo de Deus, desde o povo de Israel, que já celebrava jubileu a cada 100 anos, e aquele ano jubilar era um ano assim, em que as pessoas viviam um ano sabático, um ano do descanso. Também a terra naquele ano ficava descansando, ninguém produzia, os escravos eram libertos, aquelas dívidas que a pessoa não tivesse com o que pagar eram perdoadas, como também as culpas. Olha que coisa interessante. Depois a igreja assume também essa proposta de um ano jubilar, um jubileu. Inicialmente a igreja começou a celebrar a cada 50 anos, mas como era um tempo de graça, um tempo assim da bondade de Deus, ficava muito extenso a cada 50 anos, e depois o Papa decidiu que o jubileu fosse celebrado a cada 25 anos. Nesse ano também eu estou jubilando, eu completei 25 anos de ordenação sacerdotal. 2000, lá em Canto do Buriti. Olha só, nós jubilandos também os filhos de São João, os filhos dessa igreja, os devotos de São João Batista. E o jubileu que a igreja agora nos propõe é um ano santo. Então a cada 25 anos a igreja celebra um jubileu, mas o Papa pode também promover um jubileu extraordinário. Esse jubileu desse ano é ordinário, mas no ano de 2015 e 2016, o Papa Francisco convocou um ano jubilar, o jubileu da misericórdia. Então o Papa pode, no intervalo de 25 anos, também promover um jubileu extraordinário. E nesse tempo do jubileu, nesse tempo de graça, neste ano santo, nós podemos também lucrar indulgências, como também confessar os nossos pecados, perdoar também aquelas pessoas que nos ofenderam, aquelas pessoas que eu ofendi também, que tem a capacidade de ir lá também pedir desculpa e de perdão, porque é um ano propício. E a igreja também tem a porta santa, para que a pessoa possa, ao passar por aquela porta, também lucrar uma indulgência. Antes era somente lá no Vaticano, na porta santa, lá na Basílica de São Pedro e nas demais basílicas papais. Mas além dessas basílicas, então a igreja em todas as catedrais, como também em todos os santuários, lugar de peregrinação, lugar de romaria, é também um local para se visitar nesse tempo santo e lucrar essas indulgências, essas graças. Aqui na nossa diocese nós temos a Catedral de São Raimundo Nonato,
a igreja também de Nossa Senhora das Mercês, que é um santuário, Nossa Senhora das Mercês. Lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Seu Arco Verde, tem também um santuário, um local de devoção. Não é ainda um santuário oficializado, mas é um local de devoção nas queimadas do Senhor do Bonfim. Também o bispo concede naquele lugar de ser visitado e lucrar indulgências. E além dessas igrejas, a igreja matriz de São João Batista, essa igreja aqui, que estamos aqui nessa praça, nessa igreja tão imponente, ficou agora muito mais bonita com essa nova roupagem dela. Então essa igreja, por ser uma igreja está jubilando, é também lugar de ganhar as indulgências. Quem sabe nessa oportunidade. Agora, para lucrar a indulgência, nós temos que estar em estado de graça, feito uma boa confissão e ter esse propósito, e rezar além da Santa Missa, comungar, rezar pelo Papa e fazer também pequenos ou grandes sacrifícios, né? Nós podemos lucrar a indulgência para a pessoa mesmo que pede, ou para alguém que já faleceu, da sua família, ou para alguma alma do purgatório. Deixa que Deus se encarrega, né, de aquela indulgência que você lucrou, colocar para aquela alma mais necessitada. Por isso, a nossa novena desse ano, a nossa festa, tem esse tom muito mais que especial. Por isso quero trazer aqui o tema Igreja Matriz de São João Batista, 150 anos de fé, vida e missão, peregrinos de esperança. Então é o tema do ano jubilar, que o Papa Francisco, ainda o saudoso Papa Francisco, que convocou esse jubileu e escolheu esse tema, dizendo que nós somos peregrinos. Todos nós somos peregrinos, estamos peregrinando nessa terra, nesta vida. Nós caminhamos para Deus, caminhamos para os céus. Por isso nós somos cheios de esperança. Não é da esperança, porque nós já temos esperança. Se fosse peregrino da esperança, como se ainda fosse alcançar essa esperança. E nós já temos, nós já somos cheios de esperança. Por isso nós somos peregrinos de esperança. Nós esperamos em Deus. E o lema do ano jubilar é: a esperança não engana, a esperança não decepciona. Por isso, irmãos e irmãs, cheios de esperança, celebrando esta festa do nosso padroeiro São João Batista, neste ano jubilar, queremos ganhar as graças de Deus, de nosso Deus, acima de tudo, colocando em prática na nossa vida a vontade de Deus. Então, trazendo uma iluminação bíblica do Evangelho de Lucas, que diz assim: para aquele, o precursor que já dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha abaixada, toda carne verá a salvação de Deus. Então esse era o grito de ordem do glorioso, do nosso padroeiro, daquele que veio na frente preparar os caminhos do Senhor. Então a voz de João Batista ainda ecoa nos nossos ouvidos para prepararmos o caminho de Deus. E o caminho de Deus é a nossa vida. Preparai os caminhos do Senhor. Se a nossa vida está desnivelada, se a nossa vida está de certa forma torta, vamos acertar a nossa vida, pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. É a voz que grita no deserto. E essa igreja matriz de São João Batista é o símbolo dessa voz. Quantas vezes já ecoou aqui a voz da palavra de Deus, a voz do Evangelho e as palavras do precursor. E o que é que falta, irmãos e irmãs, para colocarmos em prática, para trazermos para a nossa vida a vivência da palavra de Deus? Então estamos celebrando essa festa tão bonita, tão maravilhosa da nossa igreja Sesc Centenária, a história de um povo de fé,
uma igreja feita não apenas com pedras e tijolos, mas de uma comunidade viva, construída na fé dos nossos antepassados, aqueles que por aqui passaram, os leigos, os missionários, os padres, os bispos, religiosas, deixam e deixarão as suas marcas. Por isso a história dessa igreja, ela não é feita somente de pedra e tijolos, mas também feita com a presença de cada um. E não encerrou a construção dessa igreja. Nós agora, que continuamos a história. Quem sabe daqui a 50 anos alguém vai celebrar os 200 anos, vão lembrar daqueles que por aqui passaram, vão lembrar daqueles que por aqui também colocaram nessa construção um tijolinho. Não é mais esse tijolo, de pedra mesmo, mas é um tijolo da fé, tijolo da vida. Então podemos lembrar nesse momento aquele que idealizou, aquele que foi um peregrino, lembrando Frei Henrique, que trouxe, além da igreja de São João Batista, a nossa catedral, São Raimundo Nonato, uma igreja lá na ponta da serra, em Dom Inocêncio, em Remanso, em outros lugares também da Bahia, no Pernambuco. Esse homem enviado por Deus teve essa missão, e agora nós continuamos a missão. Agora somos nós, braços fortes, braços estendidos na conservação do templo, mas também na construção dessa história, na construção dessa igreja. Também vale a pena lembrar do Padre Solon, aquele também que passou mais de 40 anos aqui na frente dessa paróquia. Também os bispos que por aqui passaram, Dom Inocêncio, Dom Cândido, claro, e outros também que ainda vivem entre nós. Vários padres que aqui também fizeram a sua história, deixaram suas marcas e ainda deixarão. E as religiosas, as freiras também, que aqui plantaram a semente da palavra de Deus. E hoje nós tivemos a graça, podemos dizer assim, de enviar uma religiosa que doou a sua vida aqui nessa terra de missão, nessa terra jubilar. Nós estamos unidos à sua família, a família da irmã que faleceu hoje. Então, lembrando da sua alma, também lembrando da sua história, e com muita gratidão queremos entregar a Deus a irmã Vigília, aquela que passou aqui um tempo entre nós, também plantou a semente da palavra de Deus, regou com a sua vida, regou com a sua história, e a história continua, não é verdade? Os que ficam, iremos continuar agora nessa construção da história do povo de Deus, da história dessa igreja que se identifica com a história do povo de Deus, com a história da nossa salvação. Vamos semear a palavra de Deus, né? Quantas vidas nasceram nessa igreja, quantos batizados, quantos irmãos receberam o sacramento do conforto, o sacramento da penitência, aqueles que se confessaram, o sacramento da Eucaristia, do batismo, da crisma, quantos matrimônios foram celebrados aqui nessa igreja, também ordenações dos filhos daqui, quantas almas foram entregues a Deus, né? Quantas almas salvas aqui nas orações, no oferecimento de cada Eucaristia. Então, quantas pessoas, e ainda estamos, irmãos e irmãs, construindo essa história, rezando a Deus também pela nossa vida. Por isso a história continua. A história da igreja matriz de São João Batista, ela não termina com 150 anos, mas ela continua a sua história, continua a sua missão. Quantos festejos foram celebrados, né? Quantos encontros. E aqui é um espaço para louvar, bem dizer e agradecer ao nosso Deus. É uma referência de fé. Essa igreja imponente, com as suas torres voltadas para o alto, simboliza as mãos erguidas em prece, louvando a Deus. Esse também é o significado das torres. Quando são duas torres, simboliza as duas mãos
elevadas para os céus, elevadas para Deus. Mas quando tem uma igreja de uma torre só, é as mãos que estão juntas também, elevadas em preces. E aqui, nessa nossa igreja, como também na igreja catedral, tem essas torres, essas duas torres, que simbolizam os braços desse povo, que erguidos para o alto, reza em prece, louva ao nosso Deus, e que tem sempre a proteção do nosso padroeiro, São João Batista. Vida e missão que se renova. A missão não ficou no passado. Hoje somos convidados a continuar o anúncio do reino, como fez João Batista, como fizeram também aqueles nomes que já foram lembrados nesta nossa celebração. Então, a liturgia da palavra de hoje também nos ensina o caminho da gratuidade, o caminho da generosidade. Na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, desde esses dias estamos ouvindo a leitura dessa carta, que traz para nós uma atitude da igreja de Coríntios, que ajudou, fez uma coleta para ajudar uma comunidade da Macedônia, também uma comunidade missionária que estava passando por dificuldade. Então o povo já tinha tido uma outra experiência, era uma comunidade de pessoas de mais condições e também de mais consciência. Então Paulo vai dizer: quem semeia pouco colherá também pouco, mas também quem semeia com largueza colherá também com largueza. Então essa mensagem também serve para nós, irmãos e irmãs. Com certeza aqueles que semearam nessa igreja, semearam com largueza. Olhando para o tamanho dessa igreja, e há 150 anos, como era São João do Piauí? Devia ser um povoado pequeno, né? Mas quem construiu pensou além daquela história, daquele tempo, porque semeou com largueza. E hoje nós colhemos essa fartura, essa largueza dessa igreja bela aqui no nosso meio, esse espaço de oração, esse espaço de devoção, esse espaço que é a casa de Deus e é a nossa casa. Diz São Paulo: cada um dê conforme estiver decidido o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. E nós sabemos, no tempo do novenário, é um tempo em que as pessoas também, com maior generosidade, fazem suas doações. Além de doar algo material, doa também a sua vida, doa os seus trabalhos. Para que chegássemos aqui para participar dessa novena, muitos vieram antes de nós, muitos estiveram trabalhando desde cedo, para que cada momento, cada encontro fosse melhor preparado, irmãos e irmãs. Então essa é a largueza, essa é a dedicação, esse é o amor de nosso coração. Também vale a pena frisar no Evangelho aqueles conselhos divinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adverte para ficarmos atentos quando praticarmos uma obra de caridade, quando dirigirmos a Deus em oração e em prece. Esse Evangelho, se vocês recordam, ele é lido na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, da nossa caminhada quaresmal. Também nós estamos agora retomando o tempo comum, depois de termos passado um período, né, do tempo da quaresma, do tempo pascal. Nós concluímos as festividades pascais. Domingo passado celebramos a Santíssima Trindade, já no tempo comum, e agora nesse começo da caminhada vale a pena recordar esses conselhos divinos, salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala para nós: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa. Olha só, Jesus fala com relação à nossa esmola, à nossa caridade, não praticar a justiça somente para ser elogiados. Nós sabemos o que Jesus quer dizer com isso. Nós sabemos esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala também da esmola,
quando dermos esmola, não tocar a trombeta, não fazer propaganda da sua caridade. Deixa que o Pai é quem vai nos recompensar. Com certeza, irmãos e irmãs, se nós celebramos hoje, depois de tantos anos, a festa de São João Batista, porque ele não esperou nenhum elogio aqui nesse mundo, mas ele recebe a recompensa de Deus. E ainda hoje, quando nós nos devotamos a Ele, quando nos dirigimos a Deus pelas preces do nosso padroeiro São João Batista, é porque ele goza desse prestígio diante de Deus, desse privilégio diante de Deus, de apresentar nossas orações e nossas preces ao nosso Deus, porque ele não buscou elogios aqui nesse mundo, aqui nessa terra. João Batista, por ter cumprido tão bem a sua missão, ele foi confundido com o próprio Messias. Ele podia muito bem ter tomado o lugar de Jesus, se ele quisesse fama, se ele quisesse sucesso, mas ele diz: não sou eu, não, eu sou apenas a voz que grita no deserto, mas depois de mim virá alguém que é maior do que eu. E olha como ele se coloca numa situação de humildade. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Veja que grandeza de homem, se coloca pequeno diante dos homens, mas é Deus quem reconhece a sua grandeza. Também Jesus fala a respeito da oração. Quando você for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está no céu. Olha só, por que Jesus está dizendo isso? Porque existia um grupo de pessoas que ficavam nas esquinas rezando só para serem vistos. Diferente da oração comunitária, não é aquilo que estamos fazendo aqui agora. Precisamos de nos encontrarmos como igreja, como comunidade, mas também da nossa oração pessoal. Aquele momento privado da pessoa com Deus. Precisamos, não para ser elogiado, não para recebermos aplausos, holofotes, mas para estarmos em sintonia com o Pai. Por isso Jesus diz: entra no seu quarto, fique no lugar reservado da sua casa, na sala, e reza a teu Pai que está oculto, e Ele te dará a sua recompensa. Por isso, irmãos e irmãs, nos colocando nessa sintonia com Deus, então vamos também assumir esse propósito de vivermos uma vida coerente com a vontade de Deus, uma vida de oração, ajudar, sermos generosos, mas sem procurar elogios, sem procurar aplausos, mas acima de tudo na bondade e na gratuidade. Que São João Batista nos ajude com o seu testemunho a continuarmos seguindo os caminhos do Senhor, porque todos nós somos peregrinos nesse mundo, estamos caminhando, irmãos e irmãs, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, ao encontro da nossa salvação. Bom novenário e boa festa jubilar do nosso glorioso São João Batista. Assim seja. Amém.